Essa receita de pãozinho de batata doce eu aprendi numa aula gratuita da Nanda Benites no YouTube. Conheci o trabalho da Nanda através da nossa professora de panificação, que indicou uns vídeos dela para a gente assistir. A Nanda ministra um curso online, que é o Panifixe, mas também posta conteúdos gratuitos no Instagram e no YouTube. Quem ainda não conhece o trabalho dela, vale a pena conhecer. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Sandra Marques. Sejam todos bem-vindos. Esse pão é maravilhoso. Façam. Cozinhar as batatas até ficarem macias. Escorrer. Amassá-las ainda quentes. Eu fiz com o garfo, assim como a Nanda, porque eu não tenho amassador de batatas. Mas com o amassador, o purê fica mais lisinho. A batata não pode entrar quente na receita, porém também não pode entrar gelada. Assim que amassar, cobrir para não ressecar. Ingredientes: a primeira coisa a fazer é ler toda a receita ou assistir, no caso de um vídeo. Conferir se tem em casa tudo o que vai precisar, separar as quantidades de cada ingrediente, tudo pesado. A Nanda usou fermento biológico fresco, 10 gramas. Eu usei fermento biológico seco, por isso foi 1/3 da quantidade que ela usou, ou seja, um pouco mais de 3 gramas, e misturei na farinha. Colocar no bol da batedeira a farinha de trigo, ligar em velocidade baixa, acrescentar o leite, só os 100 gramas. A Nanda colocou na receita 100 gramas mais 20 gramas de leite, porque utilizar tudo ou não vai depender da farinha de trigo. Então, para não errar, é melhor colocar só 100 gramas a princípio. Para quem for usar o fermento fresco, coloca a farinha de trigo na batedeira, abre um buraquinho no centro, coloca o fermento, vai jogando leite por cima e ligando a batedeira. Acrescentar o açúcar. Eu usei o açúcar refinado, Ananda o Demerara. Acrescentar os ovos. Colocar a batata e em seguida o sal.
Depois da batata e do sal, acrescentar a manteiga. Se precisar, de vez em quando desligar a batedeira e raspar a raquete com uma espátula. Aqui já dá para perceber que a minha massa vai precisar de mais 20 gramas de leite. Aumentar a velocidade. Não deixar a massa passar de 24 graus. Colocar a massa na bancada. Bolear com a ajuda de uma espátula. Passar manteiga nas mãos e na espátula. Não enfarinhar a bancada. A massa vai se organizando. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se
e ative o sininho. Assim será sempre avisado quando eu postar novos vídeos. Se você está gostando, curta o vídeo e compartilhe. Isso ajuda a dar visibilidade ao canal. Colocar num bol untado com óleo. Cobrir com plástico e deixar na geladeira por 30 a 40 minutos. Vedar bem a saída do saco plástico. Colocar a massa na bancada. A massa fica cremosa, porém não esparrama. Dobrar a massa. Bolear. Não enfarinhar a superfície da bancada. Colocar novamente no bol untado. Cobrir. Vedar bem a saída do saco plástico e levar para a geladeira por mais 30 minutos. O número de descansos na geladeira vai depender do ponto da massa. Ela vai ficando cada vez mais lisinha e relaxada. Dobrar a massa novamente. Bolear.
Quanto mais descansos a massa der na geladeira, mais fácil vai ficar de bolear. Colocar novamente no bowl, cobrir, vedar bem a saída de ar e levar para a geladeira por mais 30 minutos. Depois de mais esse descanso, a massa vai novamente para a bancada, sem enfarinhar. Vocês já podem ir testando se a massa está atingindo o ponto de véu, que é quando a gente vai abrindo e ela não rasga com facilidade. Fazer mais 4 dobras. Bolear. Colocar novamente no bowl untado. Cobrir com saco plástico. Vedar bem a saída. E levar para a geladeira por mais 30 minutos. Não existe um limite máximo de descansos. A massa vai para a bancada mais uma vez, sem enfarinhar. O ponto do véu está cada vez melhor. A Nanda fala que é mais complicado testar esse ponto com a massa gelada, mas está bem razoável. Fiz novamente as 4 dobras. Bolear.
Colocar novamente no bol untado. Cobrir. Fechar bem a saída do ar. E levar para a geladeira por mais 30 minutos. Eu achei melhor mostrar todos os descansos da massa do que simplesmente comentar quantos foram. A massa vai novamente para a bancada. Esse foi o último descanso dela. Cada vez que a massa relaxa, fica com um aspecto melhor. A massa vai para a bancada, sem enfarinhar. Testando o ponto de véu. Está bom. Lembrando que a massa está gelada. Dificulta um pouco. Vou fazer as 4 dobras pela última vez. Bolear. Vou dividir a massa em 2 partes, trabalhar com uma e a outra vai aguardar na geladeira. A parte que vai para a geladeira, eu vou bolear, voltar para o bol e cobrir. A massa que ficou na bancada vai ser dividida em porções de 50 a 52 gramas. Retirar levemente o ar com a ponta dos dedos. Eu dividi
no olhômetro, como dizem. Agora vou conferir na balança. Tudo pesado. Eu dividi essa parte da massa em porções de 51 a 52 gramas. Agora eu vou fazer as bolinhas. A Nanda ensina que a gente pode fazer como se fossem salgados, trouxinhas. A Nanda fala que a gente pode fazer uma trouxinha de cada vez e bolear, ou a gente faz todas as trouxinhas, depois bolear, ou ainda só fazer as trouxinhas e colocar nas formas com esse umbigo da trouxinha para baixo. Vou bolear todas as trouxinhas. A Nanda dá até uma sugestão. A gente pode gelar as trouxinhas, depois bolear. Eu achei essa massa boa para trabalhar. Vou colocar num refratário untado. Deixar um bom espaço entre uma bolinha e outra.
cobrir e levar para a geladeira. Fiz o mesmo com a porção de massa que estava na geladeira. Já é noite, eles vão ficar na geladeira até amanhã de manhã. Um pão de longa fermentação deve ficar na geladeira pelo menos 12 horas. Os da Nanda ficaram 18 horas. As vasilhas têm que ficar muito bem fechadas para que os pães não ressequem por cima. Já estamos no outro dia. Os pães ficaram na geladeira por 13 horas. Eles desenvolvem um pouco. Agora vou passar os pães para uma forma com papel manteiga, untado e enfarinhado com farinha de arroz. Pães arrumados na forma. Deixei um dedinho de espaço entre eles. Apesar de já unidos, fazendo o teste do toque, os pães ainda não estão na hora de assar. Se a gente afunda o dedo no pão e não fica marca nenhuma, não está na hora de assar. Se a gente afunda o dedo, fica uma leve marca que vai voltando lentamente, está na hora. Se a gente afunda o dedo e fica uma marca muito profunda que não volta, já passou da hora. Pães no ponto de assar. Meu forno já está quente. Eu não tenho termômetro de forno, mas o ideal é ter um lá dentro. Como meu forno é por convecção, eu coloquei a 170 graus. Num forno comum, pode ser 180. Olha só o salto de forno. A Nanda ensina uma calda para passar por cima dos pães assim que eles saírem do forno. Mel e água fervente, a mesma quantidade de cada um. Eu coloquei 50 gramas de cada. Tirar os pães da forma ainda quentes e colocar para esfriar em grade. Passar a calda logo em seguida. Pães prontos. O rendimento foi 21 pães de batata doce. Esses pães ficam saborosos e muito macios. Vale a pena fazer. Qualquer dúvida, escreve nos comentários que eu respondo. A Nanda tem muitas publicações no Instagram, ficam salvas no IGTV, tem muitas aulas gratuitas no YouTube e também tem muitas receitas no blog dela. Vale a pena acompanhar o trabalho dela. Aqui eles já estão frios. Dá para perceber o quanto são macios. São também muito cheirosos e saborosos. Coloquei em sacos plásticos.
Pode guardar na geladeira ou congelar.